Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, o anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente, havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado, e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Olha, meus amigos, povo amado, as 2 leituras de hoje falam de água que cura, de água que liberta. O Evangelho diz que Jesus é o verdadeiro médico e o verdadeiro remédio para os nossos males, para todos os males. A água é apenas o símbolo da sua graça, mas é Deus que concede-te a graça. É Deus que te liberta da angústia, é Deus que te liberta da tristeza, é Deus que te liberta do pecado, é Deus que te liberta da morte, das divisões, das brigas. É o Senhor de nossas vidas, Jesus, o Cristo da fé. Os padres da igreja reconheceram no templo
de que nos fala a visão de Ezequiel, o verdadeiro templo que é Jesus, do seu lado aberto, o coração traspassado na cruz, de onde jorraram água e sangue, os elementos que nós usamos no altar para a consagração, o pão que se torna corpo, relembrando a humanidade, e a água que é colocada no cálice com o vinho, mostrando as duas realidades, a realidade divina e a realidade humana que se misturam. Então, jorram água, sangue e água, os símbolos do Espírito que dá a vida. Ezequiel contempla o templo, de cujo lado direito brota a água prodigiosa que lava a vida e a fecundidade, leva vida e fecundidade ao deserto, ao mar morto. E aqui eu quero chamar a sua atenção, aqui para esta pia batismal, que está no lado direito, de propósito, foi colocado de acordo com essa fundamentação bíblica, do lado direito, o seu lado direito, jorra a água que corre pelo mundo, que corre aos quatro cantos, de norte a sul. Aqui nós temos a água da regeneração, a água batismal. Por isso que a pia está localizada neste canto, no lado direito, a partir desta fundamentação bíblica que dá sentido a esta organização nossa na igreja. Então, este mar morto tem água, mas a água é uma água que não é permitido vida por conta do sal, porque saturada de sal. Pelo contrário, a água que vem do templo é a água que gera vida, porque é a água pura, e é esta água pura que nós somos chamados a beber. É a transformação que o Espírito de Deus realiza em nós e nas comunidades, quando acolhemos, quando nos abrimos à ação de Deus, quando deixamos que a graça de Deus transborda a nossa vida, a sua ação se manifesta em nós. Em cada um de nós há um mar morto, cada um de nós existe um mar morto, um espaço de amargura, um espaço de preconceito, um espaço de egoísmo, que tornam difíceis as nossas realizações, que tornam estéreis o nosso apostolado, a nossa missão. O mar morto da angústia, o mar morto da tristeza, o mar morto do medo que nos paralisa, o mar morto da ansiedade que nos agiliza, nos agita, não nos permite viver o presente. Então, esse mar morto Jesus transforma em água viva, como transformou também em Caná aquela água em vinho da melhor qualidade. Ele transforma nossas relações, a nossa maneira de ser. Ele nos dá a capacidade de enfrentar o sofrimento, a dor e a perda do nosso ente querido, de minha mãe, de vossa mãe, de vossos entes queridos. Ele nos dá a capacidade de vencer. Só o Espírito Santo nos pode transformar. No batismo recebemos o Espírito com uma pequena fonte que há de ir crescendo. À medida que nos abrimos a Ele, à medida que vamos progredindo, caminhando, esta fonte da graça de Deus deve ir crescendo. E devemos ir colaborando na sua ação, até se tornar em nós uma torrente capaz de transformar a nossa vida, de fecundar o mundo com o nosso apostolado, por onde quer que estejamos. Sejamos pessoas fecundas na graça de Deus, por conta do Espírito do Senhor que nos fecundou e que manifesta em nós esta graça recebida no nosso batismo.
O Evangelho, queridos, fala-nos do paralítico que há 38 anos esperava junto à piscina uma oportunidade. Ninguém ajudava aquele homem, ninguém ajudava. Muitos dos irmãos jazem impotentes nas margens da esperança, desiludidos com este homem, assim como este homem estava na beira da piscina, desiludido. Muitos ainda hoje vivem desiludidos de tudo, desiludido da religião, desiludido de esperança, de família, e por isso se tornam incapazes de mergulhar na vida. São estas pessoas que Cristo veio procurar, onde quer que estejam, paralisadas pelo sofrimento, ou pelo pecado, ou pelas circunstâncias da vida. O Cristo quer te encontrar, meu filho, minha filha. Também a eles Jesus pergunta: queres ficar curado? Essa pergunta de Jesus parece desnecessária, mas o importante não é a pergunta, é a resposta que Jesus quer escutar das pessoas que precisam. Parece uma pergunta desnecessária, mas Jesus sabe que é a resposta pessoal que renova e que faz sentir a cada um a sua dignidade humana, a sua liberdade, a sua responsabilidade. É muito importante você saber o que quer. O que queres que eu te faça? Você precisa saber o que Deus precisa fazer em você e externar isso em oração. Senhor, eu te peço, liberta-me da minha angústia, liberta do meu medo, liberta da minha solidão, da minha tristeza, liberta-me do mal, do pecado. Então, perante a resposta do paralítico, Jesus diz simplesmente: levanta-te, toma a tua cama e vai e anda. O poder da palavra de Deus dispensa qualquer ritualismo. O poder de Deus dispensa todas as formalidades, porque Deus pode tudo, creia. O Senhor pode tudo e Ele pode te libertar de qualquer situação. E também desta pandemia, o Senhor pode nos libertar, mesmo que esteja muita gente sofrendo. O Senhor pode no tempo dele, mas também Ele deseja que as pessoas se voltem para Ele. E mesmo assim, muita gente nem reconhece. Muita gente, mesmo na pandemia, não se volta nem se lembra de Deus. Então, a palavra de Deus cura, ela rompe cadeias, ela liberta de todos os males, liberta o corpo, liberta o espírito, porque há paralisias bem piores do que as corporais. Há paralisias bem pior do que a própria doença do corpo. A doença da alma, do espírito é a pior doença, a pior cegueira. E é preciso curar desses males, os males, de todas as enfermidades, tudo aquilo que tolhe o coração no pecado. A igreja, por vontade de Cristo, dispõe da palavra e da graça que brotam do seu lado aberto na cruz, para as distribuir aos homens e às mulheres, sobretudo no batismo. A água que jorra, ela é usada no batismo, é usada na Eucaristia, é usada nos sacramentos. Portanto, abramos-nos ao Espírito de Deus, o invoquemos e demos a Ele lugar nos nossos diálogos comunitários. Experimentemos os seus saborosos frutos, a caridade, a paz, a alegria, a bondade, a benevolência, a mansidão. São frutos do Espírito e tantos outros frutos, não só pessoalmente, mas como comunidade, como igreja. Estamos convencidos, meu povo, de que a realidade escatológica dos novos céus e da nova terra, onde habita a justiça, obra do Espírito que tudo renova, pode ser uma realidade atual, uma realidade presente, antecipada a nível pessoal
e a nível comunitário. Tudo depende se damos ou não a Deus as possibilidades de realizar em nós aquilo que Deus deseja realizar. Conforme o profeta Ezequiel, dar-vos-ei um coração novo. Jesus, manso e humilde de coração, dá-me o teu coração e fundirei em vós um espírito novo. Por isso, vem Espírito Santo de amor, infunde em nós o teu amor e o teu espírito de coração, para que sejamos homens novos, mulheres novas, criaturas amadas, na tua presença, na presença de Deus e dos irmãos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.